Quando a lei se curva ao poder, o arbítrio se disfarça de justiça. Terça-feira, 11 de fevereiro de 2025, está começando, sob as bênçãos de Deus, o meu, seu, nosso, sem meias palavras. Líder em independência no rádio cearense. Comando e apresentação deste que vos fala, comunicador César Wagner. Bom dia, César Wagner, o delegado do ouvinte. Bom dia, meus queridos amigos, bom dia, minhas queridas amigas. Que satisfação, mais uma vez, estarmos juntos para fazer esse programa que já caiu no gosto popular pela sua autenticidade, pelo seu compromisso, pela sempre renovada energia de buscar assuntos que possam realmente fazer a diferença na sua reflexão. Hoje nós estamos recebendo, com muito orgulho, com muita alegria, o nosso querido professor, ele que é mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará, livre docente em Filosofia do Direito pela Universidade Vale do Acaraú, é doutor em Sociologia pela UFC, foi coordenador de curso de Direito da Faculdade Gama Filho, Faculdade Integrada Grande Fortaleza e do curso de Direito da FAMetro, vice-coordenador da Faculdade de Direito da UFC e professor assistente da Universidade de Fortaleza, sendo atualmente professor associado da Universidade Federal do Ceará. Ele atua principalmente nos temas filosofia do direito, hermenêutica jurídica, teoria do direito, direitos fundamentais e imaginário jurídico. É pesquisador da obra de C.S. Lewis, tendo escrito livros e feito várias palestras sobre a obra do literato irlandês. Foi orientador, fundador, coordenador do CEDIC, o Centro de Estudos de Direito Constitucional, e é membro da Academia Cearense de Letras Jurídicas desde a sua fundação, ocupando a cadeira 28, tendo José de Alencar por patrono. Em 2012, recebeu o título de doutor honoris causa e humanista universal do SODIMA. Nós estamos aqui, como eu disse, já está aqui do meu lado direito, o jurista, doutor, professor Glauco Barreira Magalhães Filho. Meu querido Glauco, seja muito bem-vindo, é uma alegria e uma honra recebê-lo nessa bancada. Muito obrigado, César, é um prazer poder participar aqui do programa, contribuir e poder falar algumas coisas importantes ao seu seleto número de ouvintes. Pode ter certeza que nós vamos aproveitar ao máximo a sua presença aqui. Já agradeço a sua disponibilidade, porque sabemos dos seus diversos afazeres, de suas diversas missões, e tirar um tempinho aqui para falar com o povo cearense. Realmente é um momento que nós precisamos explorar ao máximo. Mas, professor, nós tivemos agora, recentemente, uma notícia que nós todos lamentamos, porque o Brasil registrou sua pior nota e pior classificação no índice de percepção da corrupção, agora de 2024, elaborado pela Transparência Internacional. Com 34 pontos, o país ficou na 107ª posição entre 180 nações, abaixo da média das Américas, 42 pontos, e da média global, 43 pontos. Em 2023, o Brasil havia obtido 36 pontos e ocupado a 104ª posição. O levantamento, baseado em 3 pesquisas de 12 organizações internacionais, reflete a percepção de especialistas e do mercado sobre a corrupção.
E durante toda a série histórica, essa é a pior posição. Né? Alguns dos pontos, para centralizar mais aqui o nosso internauta e o nosso ouvinte, né? Alguns dos pontos elencados pela Transparência Internacional, né, foram o silêncio reiterado do presidente Lula sobre a pauta anticorrupção, a falta de transparência e condições de controle social adequadas ao novo PAC, a percepção de crescente ingerência política na Petrobras, reiteradas negativas do governo a pedidos de acesso à informação, persistência de corrupção do Departamento Nacional de Obras contra as Secas, envolvendo o Centrão e desvio de emendas parlamentares, arquivamento e anulações em série determinadas pelo STF de casos de macrocorrupção decorrentes da anulação de provas obtidas pelo acordo de leniência do Grupo Odebrecht. E aí, professor, eu lhe pergunto o seguinte em relação a esse cenário, esse triste cenário para nós brasileiros, né? Dado o pior desempenho do Brasil no índice de percepção da corrupção, quais falhas estruturais no sistema jurídico, né, relevantes para a impunidade e a perpetuação desse problema, professor? Como é que o senhor vê isso aí? Nós vemos com muita estranheza tudo que acontece, porque o processo, por exemplo, referente à condenação do presidente Lula, foi um processo que passou pelas instâncias necessárias e houve muitos recursos para o STF e ele não dava acolhimento a esses recursos do presidente. E aí, de repente, por uma razão desconhecida, mas dedutível, né, eles fazem uma revolução na compreensão daquele processo quanto à competência, onde ele deveria ter começado, quando isso não fora colocado em questão em nenhum dos recursos para as diversas instâncias superiores e mesmo não havia sido colocado ainda pelo Supremo Tribunal Federal, o processo seria para voltar, eles não consideram as provas aproveitáveis, colocam numa situação difícil porque tem prazos prescricionais e como consequência daquela descondenação, como se tem costumado falar, vieram outras descondenações, né? E nós temos uma situação vergonhosa para o Brasil de empresas que aqui estão também já liberadas do ponto de vista judicial, quando nos Estados Unidos elas ainda têm pendências judiciais, né, lá fora. Nós temos um presidente do STF que manteve até o fim o discurso de apoio à Lava Jato, entendeu que houve de fato corrupção, deu entrevistas sobre isso e foi até, de certa maneira, coerente com essa posição, mesmo depois dessa questão relativa à competência que foi colocada. Mas agora ele está se relacionando muito bem com um presidente em cujo governo anterior ele reconheceu haver corrupção. Pelo que se noticia na mídia, vai haver até um jantar, um encontro, né, dos dois. E isso tudo cria realmente uma sensação de estranheza. Como é que as coisas mudam no cenário tão drasticamente dessa forma, né? Então, nós temos esse mesmo presidente do STF que, em momento anterior, usou a expressão perdeu o mané, então ele considerou como uma vitória a volta do Lula ao poder. Com essas palavras, se eu for inferir o que ele realmente quis dizer, se mané são os que votaram no outro, então os inteligentes são os que votaram no Lula, e ele compreende que houve o maior esquema de corrupção da história ali dentro
governo que foi desvendado pela Lava Jato, nós temos visto também que os que foram responsáveis pela Lava Jato estão sendo agora perseguidos. Um perdeu o mandato, o outro quase perdeu o mandato. A gente vê a mídia que celebrou tanto a Lava Jato, agora fortalecendo o discurso daqueles que a antagonizam e também participando dessa perseguição, pelo menos a imagem daqueles que foram os líderes ali da Lava Jato, os investigadores, o Ministério Público, o juiz que julgou. É interessante que tudo se concentra na crítica ao juiz Sérgio Moro, ignorando-se que a decisão dele foi convalidada por instâncias superiores. Mas nós não vemos a mídia atacar essas instâncias superiores, porque é exatamente uma opção política que ela está fazendo, e não propriamente uma crítica coerente, senão ela teria que criticar muito mais um julgamento que foi feito por um colegiado, mais pessoas pensando para poder examinar se houve algum problema, algum vício nesse processo, e essas pessoas de tribunais superiores não viram isso. Então, se fosse para se criticar, era muito mais esses órgãos superiores, porque você, em vez de estar criticando uma cabeça, estaria criticando várias que poderiam ter corrigido o outro, mas eles não se interessam por atacar outras instâncias. É só aquela ali do juiz Sérgio Moro, porque o objetivo é exatamente mostrar uma opção política que a mídia tem feito. E outra coisa, né, professor, duas colocações que a mídia bate seguidamente, né, que são desinformações. A primeira, que o Sérgio Moro decretou a prisão do Lula, o que é uma inverdade. A prisão do Lula foi decretada pelo STJ. Né? Inclusive, 3 ou foram 5 desembargadores decidiu pela prisão do Lula. Não foi o Sérgio Moro que decretou. Eu creio que eu estou certo com essa informação. Até eu pesquisei sobre isso, eu trouxe até o nome aqui dos desembargadores, né, que participaram Ele passou pelas instâncias necessárias à condenação que o poderiam levar à prisão. Eu acredito, até pelo que eu me recordo, que o Sérgio Moro foi uma contribuição na amenização, para que ele ficasse preso lá na Polícia Federal, não numa prisão comum, e podendo receber, inclusive, visitas, como ele recebia do próprio Haddad, que ia lá conversar com ele. Foi uma condição especial por uma interferência do juiz Sérgio Moro, mas a condenação dele veio em razão de se passar pelas instâncias necessárias para que ela pudesse acontecer. Inclusive, a esposa dele atual, a Janja, ela confessou aí na mídia que ela conheceu o Lula chegando lá na carceragem da Polícia Federal e se apresentando como advogada, né? Ela confessou e está na mídia em todo canto. Chegou lá e disse, olha, eu sou advogado, presidente, vem aqui para babá, e nem conhecia o Lula. Para você ver que é um processo. São pequenos exemplos que mostram como nós estamos deformados em vários sentidos. E como essa deformação, não é, ela vem sendo aplaudida por diversos setores, não é, organizados da sociedade, quando nós estamos, ao meu ver, numa verdadeira falência moral e ética. Como é que o professor vê essa questão? Nós vemos que o problema da corrupção e da falta de transparência é crônico. Esse governo é um governo que tem sigilo para tudo, né? Embora tenha criticado no governo anterior situações legalmente permitidas para sigilo, a própria Janja, né, tem um sigilo de gastos. São muitas viagens internacionais, muitos gastos, muitos desperdícios. Os Correios que davam lucro, né, agora tem déficit, e nós estamos vendo um endividamento muito grande. As pessoas não estão tendo condições de comprar, os preços estão subindo, a inflação está subindo. Então, é um governo que desarruma tudo e faz promessas fantasiosas, discursos
despropositados. Então nós realmente estamos numa situação muito difícil, né? Porque realmente há uma absoluta falta de transparência, há desperdício de dinheiro, a sigilo, há uma volta ao relacionamento do governo, inclusive com empresas que foram também condenadas pela Lava Jato. Com delatores, né, professor? A proximidade, isso, de novo, com pessoas que delataram o próprio Lula, delataram o próprio governo, mas ele recebe de portas abertas, ele convida para viagens pessoas que o acusaram de corrupto. Pois é. Eu, honestamente, professor, eu não tenho fígado para essa história. Eu não consigo ter. Porque se você ataca a minha honra, você diz que eu sou um corrupto, no mínimo eu lhe processo. Né? Ele nunca tomou uma decisão para processar o Joesley. Todos aqueles que o delataram, até hoje, ele nunca processou nenhum. E agora, de volta ao poder, o que é que ele faz? Ele abre as portas, só falta estender o tapete como ele fez com o Maduro. E aliados políticos também que atacaram, como Alckmin, isso, Marina Silva, Boulos e muitos outros aí que atacaram fortemente. É interessante que há uma caça a qualquer um que faz uma crítica, né, ao governo, né? O Nicolas estava querendo persegui-lo por causa de um vídeo que ele fez comentando sobre o Pix. E por que não existe essa mesma atitude para com políticos que agora estão aliados ao governo, ocupando ministérios, e que no passado disseram coisas muito mais fortes, gravíssimas, que era incontestável, né, a corrupção, né? A Marina Silva dizia: você tem dúvida de que houve, né? O Boulos e tantos outros, o Alckmin falou em crime, volta à cena do crime, né? Então, quando a gente vê todas essas pessoas conglomeradas, as mesmas empresas, esses políticos que criticaram, aliados, até jornalistas aí que atacavam com muita veemência o PT, que ninguém sabe o que aconteceu com a cabeça deles aí, que agora nas piores condições eles ainda encontram formas de abrandar e dizer que as coisas não estão tão mal, que poderia ser pior e coisas desse tipo. Então, isso envergonha, é uma contradição, é uma incoerência. E quem é do Ministério Público que vai se encorajar para tomar uma atitude como o Ministério Público da época da Lava Jato? A pessoa vê tudo isso daí, bem, eu vou entrar nisso daí e depois amanhã a coisa reverter contra mim. Quer dizer, criou um temor. Deram um cala-boca do Ministério Público. Exatamente, criou um temor. Agora, recentemente, teve uma decisão da Justiça contra uma decisão do CNJ que reintegrou aquele promotor, né, que com os recursos próprios colocou lá um outdoor elogiando o trabalho da Lava Jato, com quantas prisões, tudo isso. Aí ele foi demitido do cargo. É claro que ele cometeu um ato inapropriado. Não precisava disso, é inapropriado. Mas daí chegar a demissão sumária, aí ele foi reintegrado agora. Né? Pelo menos ainda temos algumas resistências. Mas é como o senhor bem colocou, a partir do momento que as pessoas que estão na linha de frente de combate à grande corrupção, né, elas são perseguidas, né, elas são tolhidas, os outros dizem: e eu serei o próximo? Ninguém bota mais a cabeça, professor. Eu digo porque o senhor sabe que eu fui superintendente da Polícia Civil, trabalhei 33 anos na ativa. Eu fui delegado da Narcóticos aqui e a gente navegou com minha equipe e com colegas por mares que poucos ou nenhum tinham navegados. Né? E eu fui sacado da DENAR. E chegaram colegas para mim e disseram: César, você estava na linha de frente. Você foi tolhido de fazer o seu trabalho. Quem é daqui que vai combater crime organizado daqui para frente? Então isso... Eles fazem, eu tenho absoluta convicção, você quer a minha opinião, estou dando a minha opinião, que isso é feito, direcionado, realmente, para fazer com que os outros não ousem mais contestar o sistema. Isso é programado, professor, ao meu ver. E ainda tem o outro problema, né? Ninguém ouve falar mais na prisão de grandes traficantes. Acabou.
Quando algum é preso com rapidez através de um habeas corpus, eles são soltos. As facções aumentam cada dia o seu poder. As operações policiais para debelar as facções estão cada vez mais sendo objeto de críticas e restrições. Então, é uma inversão de papel. Parece que criticar o governo é alguma coisa pior do que cometer um grave crime de traficar entorpecentes, de executar pessoas. Então, é uma desproporcionalidade total. Né? O que nós ouvíamos falar no passado era de um Ministério Público ativo, juntamente com a Polícia Federal, para a prisão de corruptores, de corruptos, de bandidos de grande influência e controle, traficantes, líderes de facção. Hoje nós estamos vendo todo o olhar do aparato policial a nível federal e do Ministério Público e para o que pessoas estão dizendo, o que as pessoas estão falando, para patrulhar o que sai da nossa boca, né? Verdade. E na verdade o grito é a arma dos que não têm arma. Perfeito. Mas eles não querem nem que a gente grite, querem que a gente engula o grito. Então isso é um processo de completa desumanização que nos está sendo imposto, né? Não é à toa que as pessoas estão querendo aí voltar às ruas, né? Que em Fortaleza está marcada até uma grande manifestação no dia 16 de março aí na Praça Portugal, que é exatamente as pessoas querendo novamente se expressar, pedir anistia para pessoas que não deveriam nunca ter sido julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, porque não tem prerrogativa de foro, onde não houve distinção entre quem foi um vândalo e quem não praticou nada. Tem uns que não estavam nem lá do local onde ocorreram as depredações e todos sujeitos a penas exorbitantes, que a gente não vê aí pessoas que cometeram crimes bárbaros com aquelas mesmas penalidades. Uma coisa interessante que eu vi o ministro Luiz Alberto Barroso falar foi o seguinte: ele disse: a prova de que essas pessoas são radicais foi que lhes foi proposto um acordo de não persecução penal, elas reconheceriam o que fizeram e aí teriam uma pena mais branda e tal, mas elas não aceitaram. Veja a contradição, né, do que o ministro está falando. Se elas não assinam, elas são radicais. E se elas assinassem, seriam radicais porque confessaram. Dá no mesmo. Aí ele diz: não são apenas costureiras, não são apenas pessoas simples. Se fossem, teriam assinado o processo o acordo, né, de não persecução penal. Mas elas são tão radicais que elas não assinaram. Ora, se elas se consideram costureiras e homens simples, por que queriam assinar? Se são inocentes. Se são inocentes. Veja como a coisa é circular, o argumento dele. Ele diz: se elas fossem somente costureiras, trabalhadores, pessoas comuns e não radicais, por que não assinaram? Porque são costureiras, trabalhadores, por isso que não assinaram, porque elas não reconhecem que são aquelas criminosas terroristas que estão colocando lá. Agora, se elas tivessem assinado, ele estaria dizendo: está vendo como essas pessoas são terroristas? Elas assinaram, elas reconheceram. Quer dizer, o argumento não tem saída. Qualquer coisa ele vai dizer isso, né? A gente nota que a tirania parece que embrutece as pessoas. São pessoas inteligentes, esses ministros, mas quando o homem vai ficando tirânico, a volúpia, a concupiscência, o desejo de fazer a vontade prevalecer sobre tudo, faz a pessoa ser assaltada por paixões que turvam a razão. Porque esse tipo de argumento circular, contraditório, que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, esse tipo de argumento não é para estar na boca de um ministro. Qualquer pessoa que entende um pouco de lógica vai entender que isso não faz o menor sentido. Mas é porque a tirania, ela tira a capacidade de raciocinar corretamente. Você vê que o outro ministro lá falou que era preciso regular
essa questão da liberdade de expressão não pode ser ampla, porque se for, o homem vai bater na mulher em casa. O que é que isso tem a ver com liberdade de expressão? Nada a ver, né? Nada a ver. Quer dizer, uma violência física, outra é a expressão, é a fala, mas quer dizer, a tirania leva a pessoa a querer que sua vontade passe de todos os limites e chega uma hora que passa dos limites da razão. Então ela se embrutece quando vai para o lado da tirania. E usam argumentos, né, professor? Um deles, que as redes sociais, o Moraes sempre diz o seguinte: rede social não será terra de ninguém. Nunca foi. Rede social nunca foi terra de ninguém, professor. Vá lá na rede social, difamar, caluniar uma autoridade ou mesmo um cidadão, vá lá caluniar, ver se é terra de ninguém. Né? Então ele parte de uma falácia, isso é falácia. Né? Uma falácia. Eu vou lhe dar 2 exemplos aqui. Uma vez eu coloquei um apelo para a África. Era um apelo de ajuda humanitária e tal para a África. E aí, nesse apelo, a foto era de uma criança africana muito magra, né, desnutrida e de cócoras. E ela estava sem roupa. Aí eu fui censurado no Facebook porque aquilo ali seria exposição de nudez, quando na verdade era um apelo. Uma outra vez eu coloquei um carro que chegava lá no abismo e fazia uma derrapada impossível e tal, que era uma brincadeira. Eu coloquei com uma brincadeira, uma postagem que era uma brincadeira que estava replicando, né? Um carro que fazia coisas impossíveis. Aí veio uma notificação que seria retirada aquela postagem, porque aquele acontecimento ali não havia se dado, aquilo era uma montagem, mas era montagem mesmo, era para rir. Quer dizer, então, dizer que a gente não tem é o contrário, tem excesso de controle. Mas, na verdade, o que eles querem controlar é o que a gente diz. É o debate, né, professor? É o debate. É o debate, eles querem controlar o debate. Né? Porque a maior simulação da democracia é essa, é você dizer que todos podem debater, mas você define as regras do debate pelas quais quem é de uma determinada posição fica em desvantagem. Aí você faz parecer que todos falaram e todos puderam expressar a sua opinião, mas você está tangendo o debate para uma determinada direção que queira, né? E eu ainda vou além, professor. Eu digo que hoje, claro, com todos os defeitos, como qualquer ferramenta tem, porque a ferramenta em si nem é boa, nem é ruim. Não é? É uma ferramenta utilizada pelo homem, por bem ou por mal. Qualquer uma. A arma na mão de um policial bem treinado é um grande instrumento. Consciente, bem treinado, preparado. Uma arma na mão de um bandido é um desastre. Então não é a arma em si, é quem usa, é igual a internet. Não é? Mas eu ainda vejo na internet hoje e poucas redes são independentes, e é que eu sempre digo que nós vivemos aqui numa casa eclética, aqui o Grupo Cidade de Comunicação, porque nós temos aqui as mais variadas vertentes, e aqui o que se quer, é o que se deve querer, é respeito a todos, né? As suas opiniões mais variadas. Nós temos total independência no grupo de comentar qualquer assunto. Isso hoje é raro, não é tão fácil não, nós sabemos disso, não é tão fácil. Né? Mas, na realidade, professor, o que nós estamos vendo é o STF a cada dia ele galgar, né, ele suplantar os limites a que ele deveria estar imposto, né, pela Constituição Federal. Até agora o ministro do Supremo Tribunal, o presidente, o Barroso, ele disse que o Supremo Tribunal Federal é um órgão político. Isso com todas as letras. Ele não é mais um tribunal que deveria ser constitucional, não é? Ele já está implantando ou barrando políticas públicas. Como é que o senhor vê isso? Você vê como o discurso é contraditório, né? Porque o ministro, no momento, diz que o tribunal é político, um órgão político, e no outro momento, ele diz que não há ativismo judicial. Então, como é que pode? Como é que você concilia uma coisa com a outra? Então, se ele está querendo sair do campo jurídico e entrar no campo estritamente político, ele está indo além da sua competência. É claro, eu não vou dizer que o Supremo Tribunal Federal não trate de assuntos políticos. Ele trata daqueles assuntos políticos que são juridicizados,
Por exemplo, se alguém está habilitado para uma candidatura, Perfeito. se alguém preenche os requisitos, se as regras parlamentares não foram seguidas e um parlamentar não pôde expressar sua opinião quando ele deveria ter tido essa oportunidade. Ele trata de assuntos políticos que estão sob regras jurídicas, que são juridicizados. Mas quando ele vai para o campo puramente político, que é o que tem sido feito, o Supremo quer definir até políticas públicas, de que maneira moradores de ruas vão ser tirados de uma praça, onde é que eles vão ser colocados, sobre que condições vão ser colocados, quer entrar em âmbito de política carcerária, no período da Covid. Então, era uma situação tão engraçada, porque quando a União dizia o que ao Supremo desagradava, ele dava a entender que as medidas sanitárias durante a Covid deveriam ser tomadas pelas outras entidades federativas, né? Então é como se a competência não fosse então hierárquica, né? União, Estado e município. Fosse a competência da proximidade. Então o município teria mais competência por essa ordem. Porque ou você tem a hierarquia e aí a União tem supremacia, ou você tem a proximidade, aí você teria o município. Mas quando o município dizia alguma coisa mais flexível que o Estado, então era o Estado que mandava. Agora, se o Estado dissesse uma coisa estabelecesse uma coisa mais flexível, aí o município que estava mais rigoroso equivalia. Quer dizer, variava do ponto de vista. Do ponto de vista, você não tinha nenhum princípio que coordenava tudo aquilo ali nas decisões judiciais, em várias instâncias até, que estavam ocorrendo, porque quando o Supremo desmantelou tudo, também os órgãos judiciários inferiores também deram decisões que eram diferentes num lugar, no outro. Ficou uma confusão jurídica enorme. Então, às vezes a gente fica ouvindo falar de um ministro aí sugerindo um semipresidencialismo. Acho que o semipresidencialismo que ele sugere seria o primeiro-ministro do Supremo Tribunal Federal, em vez de ser do Parlamento, é o presidente com algum ministro do Supremo Tribunal Federal, porque na verdade no Brasil atualmente está sendo assim. Quem governa o Brasil é um presidente e um ministro determinado do Supremo Tribunal Federal que está fazendo tudo, que está controlando tudo, que nós sabemos quem é que ele abre inquérito, ele é vítima e investigador e julgador e tudo mais. Então, o primeiro-ministro, na verdade, parece ser um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele interfere, né, diretamente, né? Vou dar aqui um exemplo agora recente, na própria eleição. Nós tivemos lá o candidato a prefeito, o Gustavo Gayer, né? Que aconteceu uma operação contra ele, uma operação policial, né? Afirmando que ele teria usado dinheiro público há um tempo atrás, inclusive até para financiar questões ligadas a essa suposta tentativa de incentivar alguma coisa, né? E aí, há 2 ou 3 dias da eleição, surgiu essa operação e a mídia ativista estourou em todo canto, né? E depois da eleição que ele perdeu, que houve uma influência direta dessa operação, não se falou mais. E por outro lado, vou dar um exemplo aqui do Ceará. Nós estamos em um estado onde a Polícia Federal indica parlamentares, indica prefeito, indica pessoas, segundo a Polícia Federal, num gravíssimo esquema de corrupção. E nós não vemos contra estes uma busca em apreensão. Nós não vemos nenhuma medida contundente por parte da Câmara. Porque, professor, a minha opinião, eu já cheguei à conclusão que depende do lado. Me parece, e aí os exemplos estão aí aos borbotões, que um pode tudo. O outro só pode pensar. Porque se abrir a boca, amigo, o negócio pega. Professor, é o que parece, não tem mais imparcialidade. Inclusive, é um novo critério de competência. Se a pessoa faz uma coisa e ela é de direita, ela vai para o Supremo Tribunal Federal, direto, sem ter prerrogativa de foro. Se ela é de uma postura ideológica de esquerda, ela, se tiver qualquer coisa judicial, vai seguir as instâncias lá de baixo,
no processo normal de recursos e instâncias superiores. Então, parece que criaram um novo critério de distribuição de competência, né? Dependendo de quem você seja, você vai para lá e vai para cá. Você vai ter o duplo grau de jurisdição ou não vai ter duplo grau de jurisdição, né? Você vai ter ampla defesa ou não, porque quem não está tendo, por exemplo, acesso aos inquéritos não tem ampla defesa, ele não pode se defender, né? Nós temos pessoas aí que querem se defender, mas querem saber primeiro do que estão sendo acusadas, o que é que exige contra elas, e elas não podem saber, né? E aí a vergonha passa a ser da OAB. Né? A OAB tem sido de uma submissão absurda, né, professor? Eu sempre tenho dito aqui, infelizmente, né? Que é uma ordem que sempre foi referência, foi vanguarda na defesa dos direitos individuais, na defesa da democracia, e que hoje em dia, professor, não consegue defender nem seus associados. Pois é, muito triste. É muito triste isso, né? Muito jogo de cena, né? O presidente, uma PEC aí para que possa haver defesa no plenário virtual, para que o advogado possa falar, não sou a PEC, não sei o que, aí faz aquele estardalhaço, nada. Né? Ou seja, faz uma fumaça, mas não acontece absolutamente nada. Né? E infelizmente assim caminha a nossa OAB Nacional. Né? Lamentavelmente, é uma tristeza o que nós estamos vendo hoje, né? No Brasil. Mas, aproveitar aqui também, gente, que eu recebi aqui do nosso querido professor, né, o livro Constitucionalismo Equilibrado, a armadura da liberdade contra a juristocracia, da Fonte Editorial. Aconselho a todos dar uma leitura para vocês cada vez mais se informarem, fazerem uma reflexão do momento que nós estamos vivendo, né, que eu agora, mais uma vez, direcionando ao professor. Obrigado, professor, pelo livro, pela obra. Esse final de semana eu vou ler com muita calma. Professor, objetivamente, professor, o senhor já considera que nós estamos no estado de exceção ou não? Sim, eu considero que nós estamos no estado de exceção porque nós não temos regra jurídica previsível para as coisas. Nós não sabemos o que nós sabíamos antes, quem era competente para isso, qual a norma jurídica que ia ser aplicada, os princípios que iam ser assegurados. Então, nós estamos à mercê de acontecimentos que nós não sabemos para onde eles serão dirigidos, de maneira totalmente imprevisível. É interessante que a Hannah Arendt, ela diz isso no seu livro, As Origens do Totalitarismo. Ela diz que o nazismo, ele não, quando ascendeu ao poder, eles não retiraram a Constituição de Weimar, que era a Constituição democrática do Entre-Guerras, lá de 1919, ela continuou vigente. Eles não se incomodavam que ela continuasse vigente, porque eles iam fazer tudo o contrário. O direito para eles não era uma coisa fixa, era uma coisa fluida, era uma coisa toda hora em movimento. E eles queriam que esse movimento continuasse, porque esse movimento dava a sensação de domínio. Quando você tem regras fixas e previsíveis, então as pessoas sempre têm alguma coisa para arguir contra o abuso de poder. Mas quando você dilui tudo que é fixo, tudo que é estável e fica tudo nessa dinâmica contínua, nessa reinvenção de teses e tal, então aqueles que detêm o poder, eles realmente sentem que estão controlando tudo. A pessoa fica, bem, eu vou esperar que o Supremo diga para eu saber como é que é. O professor de Direito Constitucional, em vez de estar ensinando lei, está ensinando como o Supremo está decidindo A, B, e o Supremo não está nem tendo compromisso, muitas vezes, de que a decisão seguinte se harmonize com a decisão anterior na lógica dos precedentes. Então, você fica esperando o resultado. Você não tem nada de antemão para poder arguir caso o resultado seja um resultado abusivo, arbitrário. Então, é o que nós estamos vendo, de que a Hannah Arendt falou, a Constituição está aí, de 88, só o papel. Eles não sentem nem necessidade de mudar o seu texto. Deixa ela aí e faz o contrário
do que está nela nesse novo dinamismo, entre aspas, jurídico, em que todo mundo aprende direito a posteriori, não a priori. Vamos ver o que é que o Supremo vai decidir, e o que estamos aprendendo é efêmero, porque na outra decisão ele já pode mudar completamente, não tem nenhuma previsão, não tem nenhum critério, nenhuma coerência, nenhuma harmonia. Então, essa situação é a situação típica, não apenas de um estado de exceção, mas de um sistema totalitário, que mantém tudo fluido para estruturar a dominação. Eles falam, é mutação constitucional, mutação constitucional. Eu nunca ouvi falar de mutação constitucional que negue o texto da Constituição. Na verdade, uma Constituição é escrita para dizer o que não pode mudar. Anthony Scalia, que foi um juiz da Suprema Corte norte-americana, foi que disse isso. Ele disse, a Constituição, ela estabelece exatamente o que não pode mudar. A Constituição, quando trata, por exemplo, de matéria trabalhista, de matéria relacionada ao direito de família e tal, ela ali não pode ser mudada por novas interpretações, porque o objetivo ali é dizer, dentro daquelas áreas do direito, outras, o que o Constituinte não permite que seja alterado. Então, ela é exatamente para mostrar o que não muda, né? Mas eles não têm nenhum respeito a normatividade da Constituição. A Constituição é só um símbolo, e sua invocação é só um slogan, porque na verdade é como se eles tivessem, um jurista muito famoso de São Paulo, foi professor da USP, falou recentemente isso, ele se considera como se fosse um poder constituinte permanente, né? Então eles estão toda hora criando e recriando. É um poder constituinte permanente. A Constituição impõe tantas dificuldades para o parlamento, que é o órgão que tem o poder de reforma constitucional, alterar a Constituição. São tantas dificuldades, é uma maioria qualificada, são várias exigências, tem cláusulas pétreas que não podem ser alteradas. Aí como é que o que detém o poder constituinte derivado, que é o parlamento, precisa ser sujeito a tantas dificuldades para alterar o texto da Constituição, e o ministro do Supremo ignora o texto e faz outra coisa da noite para o dia? Quer dizer, como é que a Constituição pode ser rígida para o parlamento e flexível para o Supremo Tribunal Federal? É uma total inversão de coisas. E o perigo é exatamente isso, né? Nós vemos já hoje usurpação de funções legislativas pelo STF, de funções executivas controlando, como houve na época do governo anterior, nomeações e querendo estruturar políticas públicas. Nós vemos uma usurpação até de atividades do Ministério Público, se abre inquérito, até atividades que são policiais, se abre inquérito, se proíbe polícia de ir a determinado local. Então, nós estamos vendo realmente um Supremo Tribunal Federal omniabarcante, que está tomando todos os espaços, encolhendo todos os outros poderes, e isso a gente pode chamar de tudo, menos de democracia, porque os componentes do STF não foram eleitos. Quem é eleito para. O povo elege alguém para fazer alguma coisa que aquela pessoa se propôs a fazer. O Supremo não foi eleito, e muito menos eleito pelo povo, alguma coisa específica, algum programa de governo. Então é um abuso total. Professor, e essa contaminação, né, o que é mais preocupante é isso, que me parece que as vozes dissonantes dentro do próprio STF, né, ou alguém que discorda está por omissão, que calou também, consente, né? E nós não vemos dentro do próprio STF um combate efetivo a essa amplitude de poder, né, da corte. Me parece que eles se uniram em torno disso. Porque você não vê questionamentos, por exemplo, com relação ao que estão comentando, o devido processo legal, né? O advogado não tem acesso a certas partes do processo, mas o processo contra ele, a investigação ou o processo continua correndo e ele continua sem ter acesso. Mas ninguém se insurge contra isso dentro da própria casa. E quando aquilo passa por algum agravo, algum recurso, alguma coisa,
eles se unem e dá quase unanimidade. Às vezes o André Mendonça volta contra aqui e acolá, mas geralmente é unanimidade. Aí, professor, eu lhe pergunto, eu não vejo como mais existe qualquer tipo de autocontenção. E aí? Primeiramente, a gente vê que tem sempre uns 2 votos lá de divergência nessas coisas assim mais abusivas, né? Inclusive com respeito ao julgamento das pessoas do 8 de janeiro. No entanto, é como você diz, é quase uma unanimidade. Eu até acredito que alguns ministros ali, eles não se agradam de tudo que vem sendo feito. Se sintam desconfortáveis. Mas eles toleraram por muito tempo e criou uma relação de cumplicidade. Entendi. Qualquer coisa que eles forem fazer agora é por que vocês não fizeram antes. E como eles foram omissos em tempos anteriores, né, diante de certas decisões monocráticas, do impulso de um só, eles temem que, reconhecendo o erro que foi tolerado por tanto tempo, e aqui eles não fizeram oposição, possa desacreditar o órgão. O efeito dominó, né? Então, tem 2 coisas que unem muito, é o amor e a cumplicidade. No caso ali, a cumplicidade. Não é que eles estão com um destino afetivo comum, mas é que eles sabem que os prejuízos não vão recair só sobre aquele que foi mais ousado em traspassar as competências, mas os efeitos, né, do reconhecimento desse abuso vão recair sobre todos, numa relação de cumplicidade, porque foram omissos, porque não falaram. E então, aí os equívocos, a tendência é se avolumarem. E é como eu disse, né? Se o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente, disse Montesquieu, disse Lord Acton. Então dificilmente esse órgão vai ter autocontenção. Porque exatamente é isso que o poder causa, esse encanto, é o precioso lá do Gollum, do Senhor dos Anéis, criar aquela obsessão, e para eles próprios terem autocontenção, a autocontenção é antes, mas quando eles, ou no algum abuso, haver um arrependimento, você retroceder, mas quando a coisa se avoluma, então a contenção tem que vir de fora, tem que vir do Senado, e aí é o povo pressionar o Senado, as manifestações voltarem a ocorrer, né? Porque o senador teme o Supremo, mas ele também teme não ser reeleito mais para nada. E também nós temos uma ajuda internacional, porque esses ministros eles buscam muito uma reputação lá fora, né? Como juristas, como escritores. E é preciso que, portanto, seja noticiado lá fora. Nós vamos ter um documentário, né, daquele jornalista português, né, isso, sobre o que está acontecendo aqui no Brasil. Espero que isso tenha uma ampla divulgação, corra o mundo. Espero que a OEA veja aqui alguma coisa relativa à situação da liberdade de expressão. O Trump lá está investigando o que possa ter acontecido lá que influenciou eleições brasileiras, que todas essas coisas venham à tona, né, para que haja realmente pressão externa e pressão interna, né, porque o tirano só negocia quando ele acha que pode perder a coroa. É verdade. Jorginho, nós vamos aí aos nossos patrocinadores e em seguida nós voltamos com as considerações finais, né? Nós estamos aqui com o professor, o doutor Glauco Magalhães, né? Estamos recebendo aqui com muita honra, estamos debatendo questões que envolvem, né, o ativismo judicial, questões que envolvem a corrupção. Não saiam daí, viu? Nós voltamos já já. Jorginho. Sem meias palavras. Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio, o único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve. Fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Vendendo a sua ideia.
Segurança Eletrônica Corpus, líder no mercado de segurança eletrônica. A Corpus dispõe da melhor tecnologia em câmeras, cercas, sensores e alarmes. E o melhor, toda essa segurança custa bem menos do que você imagina. Solicite um orçamento já. Ligue 40 20 2700 ou acesse www.corpus.com.br. Corpus, desde 1975. Quem tem, está seguro. Abre um sorriso e vem pro super do povo. Abre um sorriso e vem pro super do povo. Junta a família e corre pra cá. Todo mundo tem um jeito super do povo de economizar. Abre um sorriso e vem pro super do povo. Preço baixo, sempre perto. Abre um sorriso e vem pro super do povo. Pro seu dia ficar completo. Super do Povo Supermercados. Jeito feliz de economizar. No Posto Marajó, você encontra gasolina, álcool, etanol, gás e a incomparável gasolina V-Power da Shell. Além de um combustível de qualidade, temos uma loja de conveniência de dar água na boca. Bebidas geladíssimas, refeições, lanches, caixa eletrônico e muito mais em um ambiente amplo, refrigerado, com melhor atendimento. Contamos ainda com a lavagem rápida própria para você que não tem tempo a perder e serviço de troca de óleo para seu veículo. Tudo funcionando 24 horas. Posto Marajó, Avenida Pontes Vieira com Visconde do Rio Branco. Não tem erro. Olhou, parou. Posto Marajó. Grande no tamanho, maior na credibilidade. Sem meias palavras. César Wagner, o delegado do ouvinte. Obrigado a vocês que estão nos acompanhando, gente, aí, o pessoal aí do Projeto Eunucos, né? Obrigado, né? Que está mandando várias mensagens. O Coirã, né? Também seja bem-vindo. O Dedé, o Luciano Show, grande Luciano, um abraço. O Tiago, né? A Jaquelânia Felizmino, né? O Ora Mamed, e aí vai. Agradeço demais aí, tá? Vocês que estão nos acompanhando, José Rogério Santos, sempre lá do Barro, não é? Nos acompanhando, é nosso internauta que é assíduo. Professor, nós temos aí uns 2 ou 3 minutos, vou deixar a seu critério. Tá certo. Viu? E já faço o convite para numa próxima oportunidade, se o senhor tem um tempozinho livre, o senhor possa voltar aqui, porque realmente é um assunto muito complexo, é um assunto muito dinâmico, que amanhã já aparece mais novidade nesse campo. Todo dia tem uma novidade, e com isso, todo dia a instabilidade vai se agravando no país. Né? Mas, por favor, professor. Um colega criticando-me porque eu estava falando dos abusos nos julgamentos em relação ao pessoal do Rio de Janeiro, ele disse assim, esse pessoal, falando genericamente, mas querendo atingir quem estava discordando dele, né? Esse pessoal aí acha que invadir prédio público é esporte. Bem, eu acho que tem gente que acha que é esporte. Aqueles que invadiram no passado, né, em movimentos de esquerda, que depredaram lá o Congresso Nacional, vandalizaram lá a residência da Carmen Lúcia, e eles acham tanto que é esporte que resolveram mandar um general para servir água a quem estava depredando lá agora, para poder dar um estímulo, abrir a porta, né, dar um pouquinho da água. Perderam as câmeras, né? Porque eles querem exclusividade, né? Porque quem tem as câmeras é que sabe desse jogo, desse esportivo dele aí, quem é que cometeu a falta e quem não cometeu. Mas eles querem colocar todo mundo e aí nessa história desaparecem as câmeras, né? E nessa história todinha nada como trazer à luz uma frase do Lula. Lula disse, eu quero saber quem abriu as portas. O Lula que disse. Só estou dizendo, não, foi o Lula. Porque as portas, meu povo, foram abertas para que acontecesse o que aconteceu. O presidente perguntou quem abriu as portas. Pois é, Lula, eu vou devolver para você e para o nosso STF. Quem abriu as portas? Quem abriu as portas. E como nós estávamos falando aqui no intervalo, se tivesse permitido o voto impresso, né, passeio de auditagem, nós não teríamos tido tanta dúvidas, né, sobre tudo isso, fosse dada uma resposta coerente às indagações lá do representante das Forças Armadas sobre a questão
esqueci aqui o nome lá da urna. Código-fonte. Código-fonte, né? Então, se há interesse de pacificar o país, é preciso haver a contagem pública de votos, como a Constituição diz. É preciso haver, portanto, uma transparência no processo eleitoral, algo que não apenas quem entende de tecnologia possa acompanhar, mas que o homem comum possa acompanhar e ficar satisfeito e seguro de que as coisas aconteceram dentro da normalidade. Professor, e sua visão para o futuro mais próximo? O futuro mais próximo, eu espero que a juventude, né, que tem não apenas acesso à televisão e à mídia tradicional, mas também às redes sociais, aproveite essa oportunidade para ser esclarecida, né, para ouvir vozes diferentes e distintas e para poder fazer o discernimento correto. Inclusive eu ouvi já numa pesquisa, a Globo foi que difundiu, né, que nós estamos tendo mais jovens, né, discordando do governo. Então, que os jovens possam fazer a diferença. Professor, muito obrigado. Gente, nós estivemos aqui, né? Programa chegando ao final com o professor, né? O Dr. Glauco Barreira Magalhães Filho. Foi uma honra muito grande, né? Um tema muito polêmico, muito efervescente, com certeza voltará ao nosso programa. Nós agradecemos a sua disponibilidade, foi excelente, maravilhoso, as suas exposições, como sempre. Jorginho, fim de papo. Gente, infelizmente o programa não passa, voa. Né? Muito obrigado, que Deus proteja a todos e se cuidem. Eu gosto muito de vocês. Tchau, gente, até amanhã. Cidade AM 860, a rádio que escuta você.